Olá, olá, boa noite a todos vocês que me acompanham aqui nesse canal onde eu falo sobre saúde mental, depressão, onde eu ajudo mulheres que passaram por abuso narcisista, abuso psicológico, já se fala até de agressão, né, psicológica. Eu ajudo você, mulher que passa por isso, como eu passei por mais de 20 anos, a se libertar do abuso e também dos traumas que deixa. Os traumas que o abuso deixa, né? Se libertar da depressão, porque eu tive depressão por mais de 20 anos, sou sobrevivente de abuso narcisista materno. Então, desde criança eu passei por isso, e claro que eu atraía abusadores a minha vida toda. Então, eu tenho experiência aqui para dar e vender com todos os tipos de relacionamentos narcisistas, porque eu sou uma empata, codependente. Aliás, eu sou uma empata ex-codependente, graças ao bom Deus, e agora finalmente desperta, não é? Despertei, levantei das cinzas e estou aqui agora podendo ajudar outras mulheres como vocês. Eu sou Fernanda Ferreira e já falo com você para que você se inscreva aqui no nosso canal, assista o vídeo e se você gostar desse vídeo e ele foi interessante para você, no final curta e também compartilhe com outras mulheres que você sabe que está passando o mesmo problema e é grave. E a gente sabe que muitas mulheres chegam a tirar a própria vida porque não entendem que estão num relacionamento assim, não entendem que estão inseridas numa família assim, onde ela talvez seja até o bode expiatório, ou simplesmente ela não consegue conviver com narcisistas. Porque é como se você fosse um peixe fora d'água. Né? Você é uma pessoa que quer uma vida legal, que quer ter uma vida, relações de afeto verdadeiro, de amizades verdadeiras, pessoas que torcem por você, que te respeitam. Aquelas pessoas que a gente sabe que é uma delícia ficar perto delas. Sabe, quando você vai visitar uma amiga, encontrar uma amiga para tomar um café, encontrar uma pessoa da tua família que você ama, que você sabe que te ama também. É muito gostoso. É muito gostoso você poder estar com pessoas que olham nos seus olhos e que tentam o máximo serem verdadeiras com você. Né? A gente merece isso. Então não tem nada demais você querer isso para sua vida, tá? Porque às vezes a gente não se acha merecedora de termos afeto, carinho, respeito. Passei anos achando que era normal ser agredida, verbalmente, psicologicamente, fisicamente, porque eu cresci em meio a isso. Eu cresci vendo muitos homens batendo nas suas esposas. Onde eu morava, no interior de Goiás, era assim. Tem casos assim que eu já vi dos filhos segurarem os filhos segurarem a mãe para que o pai pudesse bater na mãe. Então, gente, é para isso que eu venho aqui nesse canal, para te trazer esse despertar, porque muitas de vocês nem sabem que estão num relacionamento assim. Outras sabem, não conseguem sair. Outras saíram, mas estão depressivas gravemente. E é para você que eu venho falar aqui nesse canal. E hoje, especialmente, falando sobre pais narcisistas, se eles amam as suas filhas. Pais narcisistas amam suas filhas ou seus filhos? É sobre isso que eu vou falar com vocês nessa live de hoje. Meu pai não é narcisista, mas eu estudei muito sobre o narcisismo de forma geral e convivi sim com um pai narcisista. Esse pai narcisista, por sinal, era meu marido. E por sinal, uma história muito maluca também, porque uma das filhas também é narcisista. Então, imagina esse emaranhado, como é que eu entendi tudo isso. Eu levei muito tempo para entender tudo isso. Aliás, para encontrar na literatura, para encontrar em vídeos profissionais falando sobre como é composta uma família narcisista, onde tem mais de um narcisista, quem domina? Foi uma loucura quando eu cheguei a essa conclusão. Foi interessante, foi curioso. De certa forma até engraçado, porque a gente imagina que ninguém domina um narcisista, que ele é o dominador total. Pois eu vi uma filha narcisista dominando um pai narcisista. Mas os dois ficam se engalfinhando o tempo inteiro.
tá? Fica naquele morde-a-sopra o tempo todo, vingancinhas, é uma coisa horrível. Porque quando você é uma filha de um pai narcisista, quando você é a filha de um pai narcisista e você não é narcisista, você vê que tem alguma coisa estranha. Se você for esperta e for atrás de informação, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que teu pai é narcisista. E você vai descobrir justamente porque você não é. E você vai sofrer com isso. Mas você vai ter um comportamento de estranheza, de sentir um pesar por você não ter esse pai. Entende? Agora, quando você tem um pai narcisista e você também é narcisista, aí a relação já é um pouco diferente, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Vamos nos ater a imaginar que somos filhas ou filhos de um pai narcisista. Como eu falo aqui para mulheres, vamos falar então para mulheres que têm pais narcisistas, tá bom assim? Respondendo a pergunta, pais narcisistas amam suas filhas? Narcisistas não amam ninguém. Desculpa te falar isso aqui, é duro ouvir isso, é difícil. Quando eu ouvi sobre a minha mãe, quando eu comecei a desconfiar que a minha mãe era assim, no primeiro momento eu não achava que era tão grave. Eu achava que era um transtorno como outro qualquer, parecido com uma depressão, alguma coisa assim, e sabia que eram pessoas difíceis de conviver e sabia que era uma doença que o próprio paciente não reconhece que tem. Uma das coisas das características de quem sofre desse transtorno é não reconhecer. É passar uma vida manipulando os outros, abusando psicologicamente de outras pessoas para se sentir melhor, sem saber que fazem isso. Não é sem saber que fazem isso. Eles sabem que fazem isso. Muitos deles fazem de propósito, de forma racional, alguns inconscientes. Fernanda, como é que eu vou saber? Tema de uma live aqui. Como é que eu vou saber se esse narcisista faz de propósito ou não? Eu entendo que alguns fazem inconscientemente e eu entendo que alguns sabem que tem esse poder e usam esse poder. Que poder? O poder de não sentir nada quando o outro sofre. Porque é tudo sobre eles. Tudo que importa é a dor deles. Tudo que importa é quem eles são na sociedade. Tudo que importa é como eles são vistos. Como é que as pessoas vão vê-lo? E aí é onde ele cria toda aquela fantasia de que ele é o máximo, ou de que ele é muito bonzinho, sendo que ele não é bonzinho, né? Muita gente que tá ali perto, tá vendo que ele não é bonzinho, ele se faz de bonzinho para todo mundo. Mas assim, gente, eles não amam os filhos, eles amam a si mesmos, sabe? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Pais narcisistas geralmente querem manipular os filhos também, para que os filhos digam que ele é um bom pai. Para que entende? Eles querem passar essa imagem. Pode ser pai, pode ser mãe. Eles querem passar essa imagem de que eles são bons pais. Então eles vão sempre manipular esses filhos para que esses filhos sempre fiquem ao lado deles. Não importa como. Se é por bem, se é por mal, não importa como. Então eles podem, por exemplo, fazer com que suas filhas não se sintam inteligentes, capazes. Entendem? Tipo assim, não fique insistindo para que elas estudem mais ou para que elas ocupem um cargo num negócio da família ou que elas procurem um trabalho. Eles fazem essas filhas se sentirem incapazes. Como? Não incentivam, não brigam para elas fazerem. Porque assim, quem ama os filhos... Vamos falar o inverso agora para vocês entenderem. Pais que amam suas filhas querem ver o quê? As filhas prosperando, né? Tendo uma vida o mais normal possível, né? Aproveitando cada fase da sua vida, a fase de estudante, a fase de faculdade, a fase de se casar, de ter filhos, de prosperar financeiramente, de prosperar, de ter uma família, de ter netos. Pais normais gostariam de ver as suas filhas realizadas.
os pais narcisistas não fazem questão de ver seus filhos realizados, porque eles têm que se sentir sempre no comando. Então, tem os que diminuem seus filhos na cara dura deles, sem disfarçar. E tem aqueles que simplesmente no silêncio não apoiam seus filhos. Simplesmente no silêncio, eles deixam a entender que tanto faz como tanto fez, se aqueles filhos dão resultado ou não. Gente, fica difícil para mim não falar de exemplos práticos, porque é por meio desses exemplos que vocês vão identificar alguma coisa que acontece com vocês aí na casa de vocês também. E como eu tenho experiência com 2 pais narcisistas, se eu der exemplo aqui para vocês, vai ficar mais fácil para vocês talvez identificar aí o que acontece com vocês também. Porque eu posso estar falando para uma filha de um pai narcisista aqui, como eu posso estar falando também para uma mãe que vê um pai narcisista, o tratamento de um pai narcisista com as suas filhas. Porque as mães sofrem também de ver um pai fazendo isso com as filhas. São pais que marcam e não cumprem. São pais que prometem e não cumprem o que prometem. São pais... Aliás, eu até lembrei de mais um agora, bem próximo também de mim. Pai de 2 amores que eu conheço, que sofrem muito com esse pai narcisista. Então eu vou dar o exemplo dos 3, para ficar mais fácil para vocês, tá? Porque cada um age de um jeito. Então vamos lá. Não incentiva as filhas a se destacarem, a serem, se sentirem úteis. Se eles tiverem grana, eles vão dar tudo para essas filhas, sem exigir nada em troca, para que elas se sintam bastante acomodadas e sem necessidade de a luta para qualquer coisa na vida. Eles não estão preocupados se quando ele faltar, quando ele morrer, essas filhas estarão preocupadas para dar conta da vida delas sozinhas. Eles não preparam seus filhos para viverem longe deles, para viverem sem eles. Eles têm que estar o tempo inteiro dominando aquilo. Nesse caso desse pai que eu conheço que faz isso, por que ele faz isso? Porque ele criou um castelinho de areia onde a vida dele é perfeita, onde ele é um pai perfeito, inclusive para os amigos, para os funcionários, para a empresa dele. Só que aí o que ele faz? Ele paga tudo. E aí isso gera um tipo de conforto onde elas não têm vontade de fazer nada e não fazem nada. Se tornam pessoas assim, plantas, se tornam pessoas plantas. São meninas que têm dinheiro, que têm como viajar, que têm como estudar, mas que não saem do lugar onde vivem. Não saem de casa, tem poucos amigos, não saem de casa. E ficam ali, tipo, vigiando a situação do pai por conta do dinheiro. Então é uma relação muito triste. Muitos pais narcisistas dominam seus filhos por meio do dinheiro. São filhos eternamente dependentes. Sabe o caso daquele Nardoni que matou a própria filhinha, a Isabela? Então, aquele cara, ele tinha um pai narcisista, né? Eu fui estudar um pouco mais a história dele. Ele tinha um pai narcisista. O pai dele dominava ele e o pai dele dava tudo para ele, mas em troca de ter aquela vida boa, de receber tudo, ele tinha que fazer as coisas que o pai queria. Tanto que o pai que o defendeu, né? Foi o advogado que o defendeu. Então, isso acontece muito nas famílias narcisistas. O narcisista é defendido pelos seus filhos quando ele manipula esses filhos. Por exemplo, esse pai que eu estou explicando, que tinha dinheiro, que manipula as filhas com dinheiro, que deixa elas sempre num cantinho, se sentindo inúteis, não está preocupado com o futuro delas, não está preocupado se elas são felizes assim ou não, simplesmente, desde que elas fiquem ao lado dele, vigiando ali o dinheiro. Ele sabe que elas estão ali por causa disso, mas desde que elas estejam ali para ele passar essa imagem de família perfeita, para ele tá ok. Porque a fantasia dele é a coisa mais importante da vida dele, é a fantasia dele. Um jeito de você se vingar de um narcisista é você ir lá e desmoronar o castelinho dele. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, não. Deixa ele lá acreditando no castelinho dele. Gente, uma pessoa que constrói um castelo durante décadas de areia, se esse castelo desmorona, essa pessoa entra até em depressão. Uma das coisas que eu mais, assim, ficava pensando era isso. Gente, se eu ficar aqui alertando o narcisista que a vida dele é uma fantasia e ele cair na real, é capaz das pessoas morrer, dar um troço.
Então deixa ele lá com a fantasia dele, deixa ele achar que a família dele é perfeita, que ele é um bom pai. E se essas filhas querem ficar nessa situação, eu não ficaria. Então isso vai de pessoa para pessoa. Por que, que eu saí da cidade do interior que eu morava em Goiás? Por que, que eu fui para São Paulo? Por que, que de São Paulo eu vim para o Paraná? Provavelmente eu vim fugindo cada vez mais longe dessa situação. Porque eu queria ter o meu espaço, a minha vida. Eu queria me sentir útil, competente, eu queria ter uma família legal, eu queria ser amada, respeitada, eu queria tudo de bom que a vida pode me oferecer. Saúde, dinheiro, paz, harmonia, amor, família, todo tipo de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Eu jamais seria uma mulher que ficaria em casa recebendo o dinheiro do papai em troca de não fazer nada. Eu não consigo, não faz parte do meu perfil. Eu sempre quis fazer alguma coisa para a humanidade, eu sempre quis ajudar pessoas, eu sempre quis ter uma profissão, eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ter filhos, eu sempre quis estudar. E eu fiz tudo isso por conta própria, porque não houve incentivo dos meus pais, né? Só que aqui eu não vou falar mais sobre isso, porque no caso, o meu pai me abandonou e a minha mãe é narcisista. O meu pai eu não sei ainda direito o que ele é, eu só sei que ele me abandonou. Só sei que ele não tá muito aí pra mim. E tudo bem, hoje tudo bem, tá tudo certo, gente, tá tudo certo, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, agradeço muito por ele ter me dado a vida, por ele ter me dado a oportunidade, talvez ele foi escolhido para isso, para me dar a vida, para enquanto eu convivi com ele, ele foi muito bom pai, né? Abandonou. Eu já não fico mais assim me vitimizando e sofrendo por uma coisa que já passou, não tem o que eu fazer mais. Claro que não foi do dia pra noite, claro que eu tive que elaborar, claro que eu já chorei muito. Mas sabe, gente, quando começa a cair a ficha de um, começa a cair de 2, de 3, de 4, você já tá no meio do rolo ali, você já tá no meio da dor, você já tá sofrendo. Você fala, quer saber? Vamos cair na real, vamos deixar as fichas todas caírem de uma vez. Já caiu uma, duas, três, vamos deixar cair o resto. Porque eu ainda tinha uma vontade de me relacionar com ele, mas ele não tinha comigo, eu sofria. Daí o dia que eu abri mão, eu falei, quer saber? Eu vou abrir mão, eu vou abrir mão, deixa pra lá. Deixa pra lá, eu tenho tantas outras pessoas à minha volta. Mas voltando aqui ao assunto do pai narcisista, então eles não amam suas filhas. Eles querem que as suas filhas os sirvam e muitas vezes que sirvam de bonequinhas ali para fazer parte do cenário do castelinho. Muito triste. E nesse caso tinha uma filha também narcisista e ela também fazia esse morde-a-sopra, esse dá um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, depois tira. Dá uma migalhinha, né? Vou dar um exemplo para vocês. O pai ia fazer uma cirurgia, tá? O pai ia fazer uma cirurgia no coração. Eu já nem estava mais, mas eu fiquei sabendo. Até o último minuto, até as 10, a cirurgia era no dia seguinte. É um procedimento lá, né? Que faz no coração, esqueci o nome lá, que põe o negócio lá. Até as 10 horas da noite. Ninguém ia com ele. Aí às 10 horas da noite foi que essa filha narcisista mandou a mensagem dizendo que ia acompanhá-la. Então eles torturam a vítima até onde eles podem. E como ela é a dominante, porque ele não quer perder essa historinha de que ele é bom pai, ele tem que mantê-las lá, ele aceita. Ele a aceita como um cordeirinho, mas é por amor? Não é por amor. Tanto não é por amor que eu percebia que ela fuzilava ele com os olhos e ainda assim ele aceitava. Mas olha que triste, ele aceitava, mas ao mesmo tempo ele torturava ela também, porque não tinha amor, não tinha carinho, não tinha diálogo. Ele mesmo dizia que elas pareciam estranhas na casa dele, como se elas fossem visitas, e elas almoçavam todo dia lá. Por que ele falava isso? Depois eu fui entender, eu sempre jogava a culpa nelas, eu falava, mas ele é tão bom pai, ele é isso, ele é aquilo, como que elas são capazes de fazer isso com ele, até que eu entendi que ele é narcisista, e que ele é narcisista desde sempre, ou seja, elas também sofreram com o narcisismo dele, mas isso não justifica ela ser. É uma escolha que eles fazem em algum momento, onde o cérebro não suporta a dor, e daí eles começam a viver uma fantasia onde eles são melhores que todo mundo. E ela, como uma boa narcisista, também se sentia melhor que todo mundo, inclusive melhor que o pai. E ela sabia que ela dominava mais o pai.
ela tinha um certo medo do pai por conta do dinheiro, de perder o dinheiro, de perder as regalias. Porque tinha tudo pago, tudo. De carro, casa, contas, seguro de carro, plano de saúde, e tinham ainda um salário, sem ter que trabalhar. Então, uma relação muito triste, uma relação muito superficial, de interesses. Não tinha amor ali. Pais narcisistas não amam seus filhos. Usam seus filhos. Pais narcisistas somente usam seus filhos para que os seus filhos sirvam a eles. No caso desse pai que tinha um monte de funcionário, não precisava ninguém fazer nada para ele, rico, tudo. Vocês percebem que ainda assim as filhas elas têm um papel na vida dele? E que talvez ele só faça isso porque elas estão lá cumprindo esse papel. Elas sabem que elas têm que ficar lá caladinhas, sem reclamar. Sabe comercial de margarina, quando senta todo mundo na mesa no comercial de margarina e a família é perfeita, mas você vai ver nas entrelinhas, nas conversas, não tem nada. A conversa é só superficial. Ai, você viu tal coisa na televisão? Ai, você viu tal notícia? Ai, essa carne tá boa, essa carne não tá boa. Eu ficava assim, gente, será que eu tô louca? Ou esse pessoal aqui parece que eles são de falsos? Parecem bonequinhos? São falsos? É tudo falsidade isso aqui? Então, gente, eu percebia que tinha muita coisa errada, mas eu não entendia porque eu não sabia o que era tudo isso. Eu só sei que eu tava no meio de um vespeiro. E aí, eu até fiz uma live falando sobre triangulação, vai lá olhar. Aí ele triangulava. Ele me usava para passar ciúme nelas e elas me atacavam para atingir ele. Porque uma filha narcisista também não quer ver o pai feliz. Ela tinha ódio desse pai. Ela só estava preocupada com ela, com a herança dela, com o dinheiro dela. O pai dela estava pouco se lixando. Ela chegava a falar assim, tudo que é do meu pai é meu. Eu dizia, mas ele não morreu ainda. Elas se sentem donas desses pais. Elas acham que os pais são obrigados a fazer tudo por elas. Sai um pouco do assunto aqui, porque realmente é interessante. Talvez você passe por isso, não sabe também. Talvez você está vendo duas pessoas narcisistas dentro da sua casa e nem sabe. E um é mais dominante. Né? No caso ali, ele dominava mais porque ele sustentava. Então elas sabiam que elas tinham que manter, uma delas principalmente, tinha que manter ali uma pose, né? E obedecer em tudo. Mas por trás, nas costas, eles não se gostavam. Entendem? Agora eu vou para um outro exemplo de pai narcisista. Num nível não perverso, porque esse pai que eu dei o exemplo é o narcisista, grandioso, perverso. Agora eu vou falar de um pai narcisista oculto, que também convivi. Por sinal, fazem alienação parental. Esse pai narcisista oculto, eles podem fazer alienação parental para que esses filhos sempre estejam ao lado deles, né? Lembrando que, nesse primeiro caso que eu falei, por exemplo, essas filhas apoiam tudo que o pai narcisista faz de errado. Por exemplo, se eu dissesse assim, teu pai me deu um tapa na cara. Elas faziam, quem mandou você tá com ele? Tipo assim, se ele deu um tapa na cara, se ele não deu, se ele roubou, se ele trapaceou, pouco importa o que ele tá fazendo com você. Pouco importa, quero mais é que faça mesmo. Ela falava, o que você tá fazendo aqui então? Eu falava, porque eu gosto dele, eu tô tentando. Mas você tá aqui porque você quer. O que você ainda tá fazendo aqui? E então ele defendia coisas erradas que ela fazia. Por exemplo, ela mentiu uma vez que eu empurrei ela da escada. E ela convenceu lá algumas pessoas de que isso era verdade, inclusive a própria irmã. Fiquei chocada como que ela mentia e manipulava a própria irmã a esse ponto. Porque a menina estava acreditando nela. Então eles iam lá, aí ele ia lá e botava a culpa em mim. Mas olha o que você fez. Por isso que ela tá falando que você tentou empurrar ela da escada.
Falava, mas é mentira. Sabe o que ele falava? Eu não tava lá pra ver. Ai, gente, lembrei disso agora. Era muito triste. É onde eles fazem você de louca, é onde eles fazem você se sentir uma louca, é onde você se desespera. Porque você está conversando com uma pessoa que deveria te respeitar, que deveria levar em consideração o que você está falando, o que você está sentindo. Né? No mínimo, a pessoa devia falar, poxa, realmente, né, ela mentiu, isso não se faz, mas eu vou conversar com ela. Não fica assim. Te dou toda a razão de você estar chateada. Não. Eu falava, aconteceu isso, isso e isso. Eu não sei, eu não estava lá para ver, quer dizer, eu não acredito em você. Se eu não estava lá para ver, isso porque ele sabia que eu era uma pessoa honesta, verdadeira, que eu lutava pela verdade, que eu queria sempre a verdade. Nossa briga era porque eu queria sempre a verdade das coisas. Por que tal pessoa faz isso comigo? Por que tal pessoa tá me tratando assim? E aí, quando eu dizia que a guria tinha feito alguma coisa errada comigo, a resposta dele era essa. Gente, eu era casada com ele, apaixonada por ele. Eu não queria o mal dessas filhas dele, de maneira alguma, eu só queria viver em paz todo mundo. Entende? Mas aí quando eu ia dizer alguma coisa que aconteceu, os narcisistas fazem isso. E aí eram 2 narcisistas, gente, ao mesmo tempo nas minhas costas, mais a minha mãe, mais o meu outro ex-marido. E um monte de amigo que eu fui descartando. Gente, parecia um enxame. Como se fosse um enxame de abelha desses narcisistas à minha volta. Então, um encobertava a feiura do outro. Um acobertava aquilo que o outro fazia de errado. Por quê? Porque fazia parte do cenário, do teatro. Cada um tinha um papel. Em alguns momentos eles saíam desse papel, que era onde eles não conseguiam mais manter aquela máscara. Ia lá, engalfinhavam um ao outro, assim, depois fingia que estava tudo bem. E aí quando eu dizia uma coisa que era verdade, ele dizia, mas eu não estava lá para ver, como quem diz, eu não acredito em você. Eu não estava lá para ver. Tô duvidando. Como é que você fica casado com uma pessoa que ele sabia que era verdade? Ele sabia que ela não tinha me empurrado da escada. Tinha um funcionário dele ali de testemunha. Mas eles nos torturam tanto, gente, tanto psicologicamente. É uma tortura tão cruel. Quantas vezes eu ouvi isso, eu não estava lá para ver. Mas ele sabia que eu estava falando a verdade. E aí eu enlouquecia. Eu ia pro quarto, eu chorava muito e me sentia um lixo. Falava, meu Deus, eu tô com uma pessoa que eu não posso confiar, que não acredita em mim, que eu também não posso confiar. Eu tô cercada de inimigos, como é que eu vou sair dessa situação? Eu ficava quase louca, eu entrava no quarto, eu punha o travesseiro assim. E falava, meu Deus, onde que eu tô? O que é isso? É, a ponto de a gente duvidar da gente mesma. Sabe, como é que eu ia duvidar que eu não fiz, eu não empurrei a guria da escada? Então, quer dizer, não tinha como o meu cérebro. Porque tem coisa que eles fazem você chegar a ficar confusa. E você começa a pensar, não, gente, eu acho que eu tô louca e tal. Mas nesse caso não tinha como, porque eu não fiz isso, essa menção. Então, eu ficava louca de não entender por que ele se comportava daquele jeito comigo, se ele dizia que me amava. Daí, para me convencer, para justificar esse sofrimento todo, eu achava, é porque é filha. Mas não é, gente. Não é. É porque é tudo sobre eles. É assim, se você me colocar contra as minhas filhas, eu fico contra você. Se as minhas filhas me colocar contra você, já não sei. Então é melhor você aguentar tudo que elas fazem com você. E como eles são ausentes de sentimento, ele não conseguia escolher de que lado, né? De que lado, né? Ele não sabia. Não tem lado, né, gente? O lado é o lado certo. Eu não merecia ser atacada por nada. Então, assim, eles não ficam do lado da vítima, eles ficam do lado que é interessante para eles.
Então ele ia na psicóloga, eu percebia que quando ele falava mal das filhas para a psicóloga falava mal das filhas dele para ele. Quando ele ia lá para falar mal de mim, ela falava mal de mim. E muitas pessoas que vivem em volta dos narcisistas grandiosos, se eles, principalmente se eles têm posses, se eles são ricos, sabem tudo que eles estão fazendo de errado e apoiam. Mas voltando ao outro caso do pai narcisista oculto, ele fazia o quê? Para competir com a mãe, tá? Para competir com a mãe, para ele sempre sair de bonzinho, ele deixa a filha fazer tudo que ele quer, ele desautoriza a mãe. Ele usa a filha para dizer que é um pai bonzinho. Todos eles fazem isso. Todos eles. Usam os filhos para parecerem que são bons pais. Ou é com dinheiro, proporcionando tudo, ou é deixando essa filha fazer tudo o que quer, que é muito triste também, porque filhos que os pais deixam fazer tudo o que eles querem não se sentem amados. Sabe por quê? Porque é uma sensação assim, nossa, meus pais me deixam fazer tudo o que eu quero. Acho que eles não gostam de mim. Faz sentido aí para vocês? Faz sentido? Nossa, meu pai acho que não liga muito para mim. Eu posso ir para onde eu quero, ficar quanto tempo eu quero. Gente, isso acontece muito. E aí, esses filhos ficam perdidos. Filhas de pais narcisistas ficam perdidas na vida. Sabe, meio barata tonta, não sabe o que fazer nem para onde vai? Porque elas vivem sem limites. Eu me lembro nesse casamento com as filhas do meu ex-marido, elas não tinham limites não, elas me xingavam de qualquer palavra, de vaca, vou chamar a polícia, sua louca. Olha, gente, não vou nem falar aqui. Não vou nem falar o resto. Pegaram meu filhinho de 10 anos, xingou o menino de animal. Até já contei isso aqui numa outra live. E que aí depois Deus me honrou muito. Me honrou porque ele ganhou um concurso importantíssimo da NASA de desenho. Calou a boca de todo mundo que chamava ele de animal. O menino não tinha culpa de nada. Eles não têm limites. Narcisistas não têm limites para te machucar. Eles vão te machucar sem dó nem piedade. Atravessa na frente dele. Pisa no calo dele, critica ele, desmascara ele, faz uma criticazinha assim na frente de outras pessoas. Pra você ver o que ele... Principalmente se for o perverso, grandioso. Porque o grandioso, ele se acha o máximo. Quem é você pra chegar lá e dizer que ele não é o máximo? Se for o narcisista histriônico, ele se acha um lixo. Então, dependendo da crítica que você faz, se for bem na brincadeira, se ele leva na brincadeira também. Mas o grandioso não admite você criticá-lo. Então, um pai, o narcisista grandioso perverso, ele é mais fácil de reconhecer porque ele é arrogante, prepotente, ele se acha melhor do que todo mundo. E eles são inteligentes e racionais. O oculto você não percebe. Por isso que é oculto. Ele não fala dele mesmo. O grandioso fala dele mesmo, ele fala, eu sou o máximo, ele chega a falar, eu sou o máximo. Ele tá o tempo todo falando bem dele mesmo. O oculto, ele não fala dele, ele faz coisas, tem atitudes que mostram que ele é o máximo. Então ele não precisa nem falar. Como eu dei o exemplo, o cara sobe o topo do mundo, chega lá no topo do Everest. Então ele é o máximo, ele não precisa nem falar. Ele faz coisas que chamam muita atenção. Já o outro, que era o grandioso perverso, ele também fazia coisas astronômicas para chamar atenção. Só que ele chamava atenção para as coisas dele. O oculto não. O oculto fica na dele, mas todo mundo acha ele o máximo. Então, para ele ter um papel de bom pai, porque, gente, eles têm que ser bons em tudo. Então, se eles são bons em tudo, eles são bons pais também. Como é que eles fazem para passar essa imagem de bons pais se eles não são bons pais? Assim. Aí faz tudo que a filha quer. Essa filha vai ficando como? Como que fica um filho que você dá tudo que eles querem, na hora que eles querem, sem eles merecerem, sem eles batalharem nada por aquilo? Como que eles ficam? Do mesmo jeito. Se achando os donos do mundo, não conseguem receber críticas, não podem se frustrar, se frustram,
ficam extremamente agressivos, ficam descompensados, desequilibrados, muitos buscam drogas para quando eles cresceram num ambiente onde eles foram desvalidados por meio disso, de receber tudo muito fácil, eles ficam com problemas. E muitos vão atrás de droga. Porque para compensar um vazio que nem eles entendem que vazio é esse. É o vazio de não ser amado. Só que olha a confusão que fica na cabeça dessa filha. Meu pai faz tudo para mim, então ele me ama. Só que, tipo assim, mas como que ele me ama se... Eu me lembro assim, ó, que nesse caso que eu tô contando, eu não tô querendo muito abrir o jogo aqui, mas acontecia muito isso. E daí, quando eu me aproximava para dizer não tá certo, não faz isso, não faz aquilo, né, que a menina precisa batalhar pelas coisas dela, precisa ter uma... Quando fizer alguma coisa errada, quando perder alguma coisa, sentir falta daquilo antes de ganhar outra assim imediatamente, sabe? Tipo, aí perde um celular, iPhone 14, tá tudo bem, amanhã já vai lá e compra outro. Não dá nada. Sabe? Faz cagada, desculpa a palavra, faz coisa errada. Ah, não dá nada, não acontece nada, fica tudo do mesmo jeito. E aí essas pessoas, essas filhas vão ficando bem perdidas, porque de fato elas não entendem o que é limite. E o limite, gente, é o que faz nos tornarmos pessoas saudáveis para conviver socialmente, onde a gente aprende a respeitar o limite do outro. A gente só aprende a respeitar o limite do outro quando a gente teve limite, sabe? A não ser que seja um narcisista também, né, gente? Então, esse pai oculto, ele vai deixar essa filha fazer tudo que ela quer. Vai dar tudo que ela quer. E essa filha também vai ficando com problemas, né? Muitas vezes eles fazem alienação parental. Tipo, no meu caso, vamos dar um exemplo assim, eu sempre tive depressão, certo? Daí eles fazem: ai, sua mãe é assim mesmo. Ai, não, sua mãe não tem jeito. Quer dizer, tá sempre colocando você como uma pessoa... Como é que uma filha vai te admirar se o pai narcisista dela convence ela de que a mãe é uma coitada? De que a mãe não dá conta da vida dela? Ai, mas é sua mãe, né? Olha que depreciativo isso. Tipo assim, você tem que aguentar, né? É sua mãe, né? Gente, não é fácil ser filho de pais narcisistas. Falando aqui especificamente de pai hoje, mas vamos falar, tem pai, tem mãe. Não é fácil. Você cresce com um vazio enorme, né? Isso não é amor. Um pai que explora os seus filhos para parecer um bom pai, isso não é amor. Um pai que deixa uma filha fazer tudo o que ela quer, isso não é amor. Um pai que manipula por meio do dinheiro é muito triste, gente. Não é amor. Narcisistas só pensam neles, é tudo sobre eles. Entende? Eu quero parecer bom pai. O que eu faço para parecer um bom pai? Porque eles não sabem ser um bom pai, porque eles não têm o afeto, eles não têm a empatia pelo outro. Eu já vi pai narcisista assim, fingir que estava chorando, preocupado com a filha. Porque eles têm que modelar isso para as outras pessoas, eles têm que convencer que eles amam seus filhos. Eu já vi pai narcisista desses ocultos que as filhas fazem uma cagada gigantesca. Eles ficam rindo. Eles ficam rindo. Teve uma história que a menina, filha de um narcisista, foi processada no juizado de menores por ter escrito uma carta esdrúxula para uma coleguinha da escola. Pois o pai da menina, pois além da guria não ir pedir desculpas, ainda viajou de férias com o pai para Disney. Estão entendendo? A filha vai lá, comete um erro grave contra uma outra pessoa, não se desculpam, fingem que nada aconteceu e vão viajar. A menina que foi afetada se sentiu um lixo, ficou chorando na escola, ficou com vontade de sair da escola, porque essa carta circulou.
foram parar no juizado de menores todos, depois dessa viagem. Esse pai ria e dizia, isso é coisa de criança, isso não sei o quê. Perdeu uma oportunidade de ensinar a filha o respeito pelo próximo, o amor pelo próximo, ter empatia pelas pessoas. Daí ela via a menina sofrendo, mas de onde ela vem aprendendo isso? Quem é que apoia esse tipo? Gente, tem muitos pais, sim, responsáveis por educar filhos. Educar não, né? Mal educar filhos. Porque tem a chance de fazer o bem para esses filhos, de dar uma boa educação, de amá-los. E não fazem. Perdem a chance. E, sinceramente, nunca vão fazer, gente. Pais narcisistas nunca vão mudar. Não adianta. Então, esse pai que eu tô dando o exemplo, ele deixava a filha fazer tudo. E aí ele era considerado um bom pai e essa filha foi escolhendo cada vez mais ficar perto do pai, ou seja, ele prejudicou a filha, prejudicou a mãe, porque a mãe sofre a ausência da filha, a filha sofre a ausência da mãe, mesmo que ela acredite que não, porque uma filha adolescente precisa da mãe. Então ele atrapalhou o relacionamento da mãe com a filha para nunca perder o papel de eu sou o melhor pai do mundo. E aí essa filha foi ficando mais perto de quem? Desse pai. Vai cada vez mais perto do pai, até que a filha só quer saber do pai. E aí ele ganhou. Olha a plaquinha para todo mundo, para a família, para a sociedade, para os amigos. Olha a minha plaquinha de melhor pai do mundo. Ela quer ficar comigo porque eu sou melhor que a mãe. Tudo eles são melhores. E eles fazem qualquer coisa para manter esse status, esse posicionamento. Eles fazem qualquer coisa. Escrevam isso que eu tô falando para vocês. Acordem, eles fazem qualquer coisa. Até com os próprios filhos. Gente, eles são capazes de estragar a vida do filho para não ter que ser pai. Não, eu vou dormir e vou roncar a noite inteira. Se a filha tá dormindo, se não tá dormindo, você vai acordar cedo para ir pra aula com sono ou não. Chega em casa, se tem almoço direito ou não tem importância. O importante é que a mãe não tá ali. Se a filha tá comendo direito, se ela tá passando falta de falta de afeto, conselhos bons que eles precisam. Se ela tá lá, Deus dará sem conselho, problema. Gente, olha, eu tenho pena de mulheres que têm filhos com homens narcisistas. Eu tenho pena. Porque, assim, tem níveis, né? Eu sofri um pouco com isso também no meu relacionamento, né? Eu tenho 2 filhos. Eu sofri um pouco com isso. Mas eu acredito que tem níveis bem piores. Mas, de alguma forma, eu também perdi um pouco do afeto com a minha filha. Mas eu acredito que o quanto eu lutei, ela vai reconhecer lá na frente. Porque eu não fiz igual ao narcisista. Então tá bom, pode fazer tudo pra eu sair de bonzinha também. Eu ia competir com ele, sendo tão boazinha quanto ele. Não, porque nós somos normais. A gente não quer que um filho nosso, uma filha nossa, saia por aí quebrando a cabeça, fazendo coisa errada. Depois que faz, não adianta mais. Faz uma coisa errada ali, as pessoas veem, mancha a imagem da... Quem quer ver um filho com imagem manchada? Aí naquele momento da adolescência, eles não estão nem aí, mas aquilo fica. Lá na vida adulta, fica aquela mancha lá atrás. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí se eles estão correndo risco na rua. Que nem nesse caso, pode fazer tudo que quer, numa idade que ainda não poderia. Né? Numa idade que ainda não poderia. Mas eles não estão nem aí, desde que eles saiam como bons pais. Tá tudo certo. Conheço também um outro tipo de pai narcisista, também grandioso, perverso, que daí já bom, como são pessoas que eu não quero, assim, eu tenho muito respeito, e quando eu falo aqui da minha vida particular, eu tenho todo o direito de falar. O canal é meu, eu falo o que eu quiser. Mas tem algumas pessoas que eu respeito, então eu vou falar como se não fosse uma pessoa da minha família, porque como tem muito narcisista da minha família, até o povo adivinhar quem que é, né, fica complicado. Mas enfim. Tem um pai narcisista perverso que esse já é o contrário.
esse faz os filhos se sentirem um lixo, porque desde jovenzinhos ele faz os filhos. Vocês entenderam que eu falei de dois que eram bonzinhos? Um manipulava pelo dinheiro, mesmo uma das filhas tendo raiva dele, ele sabia, mas ele mantinha ali o cenário, os personagens, por meio do dinheiro, fazendo elas se sentirem inúteis e aí elas ficam numa dependência eterna. Não se preocupa com o futuro delas. O outro que eu dei o exemplo era o oculto. Também se passava por bonzinho. Não sabe falar não. É o tal famoso não sabe falar não. Vai ver o que está por trás desse não sabe falar não. Agora eu vou usar um que humilha não dando dinheiro. É rico, tem condições, mas fala pro filho, vai trabalhar. Tipo assim, o filho adolescente, estudante ainda. Ah, me paga um curso de inglês? Eu não, vai trabalhar, paga você. Gente, se a filha pedisse remédio para ele não dava. Ele falava, vai trabalhar. Então, assim, os filhos precisam dos seus pais num período de... Sabe passarinho no ninho? Quando nasce um passarinho, ele fica ali no ninho. A mamãe do passarinho vai lá, busca comidinha para ele, vai lá no ninho, bota dentro da boquinha dele. Até ele se desenvolver ali, né? Igual as mães quando amamentam seus filhos. Depois, esse passarinho, ele vai acompanhando seus filhotinhos até o dia que eles estão prontos para bater as asinhas e voarem. E aí eles vão incentivando eles, incentivando, até que eles soltam esses passarinhos e eles conseguem dar o primeiro voo. O que os narcisistas fazem? Eles ficam ali alimentando esses filhotinhos, mas sem contar para eles que eles podem soltar as asinhas e voarem. Certo? Então, filhos que não passam esse processo, eles têm mais dificuldade de se dar bem na vida porque eles não receberam uma aprovação dos pais. Os pais não foram os passarinhos que esperaram eles amadurecerem para depois colocar eles para voar. Não, eles falaram, vai voar logo. Vai voar logo. Crescer um pouquinho já começa a voar. Então ele humilhava muitos filhos por meio do dinheiro. Porque os filhos precisavam. Às vezes acontecia uma emergência, um dente que quebrou, uma doença que a pessoa tem, que ela... Eu tô tentando não falar o que é especificamente, para que eu não envolva nenhuma história aqui que eu não quero. Mas vamos lá, a filha tá doente. Liga pro pai, eu não posso dar não. Olha, na sua idade, eles falam muito isso, na sua idade eu já tava trabalhando, já tava fazendo não sei o que. Entendem? Mas assim, segurou essa filha até grande em casa. Depois, essa filha tem que se virar sozinha, sabendo que o pai tem condições, inclusive financeiras, de ajudar. Mas cada vez que essa filha ia pedir qualquer coisa, gente, juro pra vocês, era coisa assim, remédio, pagar estudo, coisas que um pai que tem dinheiro, que é rico, pode fazer para um filho. Ele podia até fazer, mas primeiro ele humilhava bastante mesmo. Depois que ele humilhava bastante, falava alto, gritava, chegava de imprestáveis, porque na sua idade eu não sei o quê, porque eu não vou fazer isso, porque vocês estão me achando que eu sou um otário. Até que um ponto que essa filha desistiu. Ela falou assim, quer saber? Eu prefiro passar um pouquinho mais de dificuldade. E sabe que ela se humilhava? Por causa de R$400 para comprar remédio. Ela se humilhava por causa de R$400 para comprar um remédio para um pai que é rico. Sabe o pai da Larissa Manoela? Pai, você pode mandar um dinheirinho aí, fazer um pix para mim comprar um mate aqui na praia, um picolé, um mate? É aquilo, gente. São os pais da Larissa Manoela. Controlavam ela por meio do dinheiro, que nem era deles, o dinheiro era dela. Quando ela começou a se despertar, o que aconteceu? A máscara deles caiu. Gente, foi tão absurdo o caso da Larissa Manoela. Como que os pais de uma menina tão famosa, tão amorosa, tão querida, ela não queria ficar longe dos pais dela. Gente, é muito triste. Imagina a menina crescer com os pais ajudando ela na carreira dela. Chegar lá na frente, ela ter que desistir desses pais, gente.
Ela tem que abrir mão do amor dos pais dela, porque ela viu que os pais dela só queriam explorar ela, que eles não amavam ela. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Olha que exemplo maravilhoso que eu trouxe aqui pra vocês. Vocês acham que os pais da Larissa Manoela amavam ela, gente? Ou eles só queriam o dinheiro dela? Eles já investiram nela, já pensando nisso. Gente, os narcisistas, eles casam. Quando eles casam com uma pessoa empata, normal, eles já sabem que vai separar. Eles já sabiam que isso ia acontecer. Tanto que eles foram guardando dinheiro à parte. Agora, vem cá, não era mais fácil para eles ficar com essa filha? Uma filha amorosa daquela, não ia faltar nada nunca para esses pais. Não é difícil de entender? Eu fico aqui tentando explicar, mas eu mesmo não entendo. Você que é uma mãe aí, que é normal. Dá para entender que um pai e uma mãe só se interessa pelo dinheiro do filho? Vocês conseguem conceber isso? Que vocês prefeririam se afastar da filha de vocês, um amor daquele, uma artista famosa, linda, deixar de conviver com essa filha simplesmente para ficar com 18 milhões dela? Eu queria nem saber de 18 milhões, gente. Quero saber da minha filha. Saber da minha filha. Não quero saber de 18 milhões da minha filha. Coisa feia, roubar o dinheiro da própria filha. Eles fazem isso, gente. E é inconcebível, é inexplicável. Eles não precisavam fazer aquilo. E na hora de chegar a hora do acordo, ela tentou meia, ela tentou 60%, 40% para ela. Eles não quiseram. Ela falou, então fica com tudo, tchau. Então esse pai que eu estou dando exemplo, que recusa ajudar a filha, com dinheirinho para comprar remédio, sendo que a pessoa tem condição. Entenderam? Então eles fazem isso. Eles humilham. De toda forma é humilhante. De toda forma é humilhante. Um pai que fica segurando os filhos ali por meio do dinheiro é humilhante. Um pai que, para conseguir ficar bem na fita, tem que deixar a filha fazer tudo o que quer. Não é triste? E esse outro caso que eu tô contando, que é o pai que simplesmente tem coragem de negar remédio para os filhos. Gente, esse pai era tão perverso. Vou dar um exemplo para vocês. O que ele fazia com os cachorros que ele tinha em casa. Ele comprava cães, né? Comprava, ganhava, sei lá, enfim. Tinha um cão em casa. Enquanto esse cão estava saudável, vigiando a casa, o cão servia. Quando o cão ficava doente e eles iam viajar, tipo, já aconteceu uma história que eu lembro, que falaram assim, tem que deixar ele no hospital lá, porque ele vai morrer. Não, quando a gente voltar a gente faz isso, e o animal com dor, com muita dor, viajaram, deixaram o animal lá com um pratinho lá e tal. E simplesmente chegaram, o cachorro estava morto. Não foi o primeiro que ele fez isso. Ou seja, eles descartam as pessoas como eles descartam um cachorro. Você foi bom para mim até agora. A partir de agora, se você não me obedecer mais, eu vou te descartar, não importa quem você é. Que foi o que os pais da Larissa Manoela fizeram. Até agora você serviu. Porque a gente estava embolsando o nosso bolso. A gente estava embolsando o seu dinheiro, aliás. Agora que a gente já conseguiu 18 milhões, eu não vou correr o risco de ficar sem o dinheiro. Vai que a minha filha toma conta de tudo e não me dê mais dinheiro, eu não tenha mais acesso ao dinheiro. Que é o que está relacionado ao quê? Ao poder. Narcisistas odeiam não ter dinheiro, porque eles sabem que o dinheiro manipula as pessoas. Então esse pai, que também era um perverso, grandioso, ele também se achava, ele humilhava muito os filhos. Até aqueles que gostam deles, que são mais parecidos com eles não conseguem dar amor. É sempre humilhando. É sempre contra tudo que eles fazem, é sempre humilhando, é sempre dizendo, vai trabalhar, vai se virar, vai não sei o quê. Só que isso também está no campo emocional. Do mesmo jeito que ele fala, vai se virar com dinheiro, é como se ele estivesse dizendo também, vai se virar com o seu emocional também. Eu não tenho obrigação de ser seu pai.
de ser amoroso, carinhoso. Eu não recebi, uma frase que eles falam muito assim, eu não recebi isso dos meus pais. É como se fosse uma espécie de vingança com os filhos. Não, peraí, mas eu já senti isso, gente. Eu já senti isso porque a minha mãe, ela me passava muito essa informação, mesmo que de forma subliminar. E muitas vezes eu senti isso também em relação aos meus filhos. Peraí, mas eu não tive nem isso, nem isso, nem aquilo. Vamos fazer uma reflexão? Isso é bem comum. Isso é bem comum. Não é só com os narcisistas, não. Às vezes a gente pega isso de outra geração e repete isso com os nossos filhos. Mas hoje eu não repito mais isso. Entende? Eu não falo com meus filhos assim, porque eu sofri isso aqui não é nada. Claro que de vez em quando a gente escapa, né? Na minha época não sei o que, na minha época não sei o que lá. Mas enfim, tem pais que estão numa situação boa e não ajudam seus filhos. Vocês devem conhecer algum caso assim. E humilham os filhos, sempre criticando, sempre fazendo uma crítica, nada tá bom. Esses filhos nunca vão ser bons tanto quanto eles. Esses filhos nunca vão superar eles. Nenhum filho é tão inteligente quanto eles. Eles, do mesmo jeito que eles têm inveja de pessoas, de qualquer pessoa, porque eles querem sempre se sentir acima de todo mundo, eles também querem se sentir acima dos filhos. Eles também querem se sentir acima dos filhos, principalmente o perverso. Porque o oculto, como ele quer estar sempre bem na fita, se os filhos deles se saírem bem na vida, pontos para eles. Então o oculto, ele tá meio que ele tá torcendo pro filho se dar bem para ele, sair de bom pai. Mas o perverso, esses grandiosos perversos, não estão nem aí pros filhos. Vocês estão estudando, vocês não estão estudando. Se tiver uma festa de formatura, nossa, eles vão, dançam, abraçam, ficam super felizes. Mas e depois, entre quatro paredes? Eu lembro que na minha formatura, vou falar um pouco da mãe aqui, porque os pai e mãe narcisista têm comportamentos iguais. O que vocês vão estudar de diferente é a característica de cada tipo de narcisista. Tá? E pai tem características um pouco diferentes de mãe, sim. Mas a maior parte das coisas são iguais. Né? Tem pais narcisistas que não suportam ver seus filhos melhor que eles. Então eles rebaixam esses filhos, deixando eles se sentirem tipo meio inúteis. Entendem? Não incentivam, não cobram, porque filho você tem que cobrar, né? O que você acha que você vai ser da vida fazendo isso? Ver duas filhas com 30 e tralalá, 35, 36, 37 anos que nunca trabalharam, isso não é amar um filho. Isso não é amar um filho. Então, gente, eu posso afirmar aqui para vocês, categoricamente, que pais narcisistas não amam seus filhos, não pelo menos com esse amor saudável, né, que a gente vê em famílias funcionais. Eles amam do jeito deles, manipulando, sim, fazendo deles simplesmente figurativos, filhos figurativos. Esses filhos percebem, isso dói muito, porque não tem afeto. É só para mostrar para todo mundo que ele cuida bem dos filhos. Tem muitos pais narcisistas que na frente das pessoas cuidam muito bem dos filhos. Em quatro paredes, bate, xinga, esbraveja, reclama. São os demônios. Mas na rua, para todo mundo, eles são maravilhosos, são os santos. Então, muitos deles também que tratam bem seus filhos para se saírem bem na fita. Simplesmente mantendo os filhos ali num cantinho. Olha como eu sou bom pai. E esses filhos querem levar alguma vantagem. Ou é o dinheiro que esse pai tá dando, ou é a liberdade que o pai tá dando. Eles, de alguma forma, eles estão se aproveitando também. E eles não estão nem aí se eles estão fazendo mal para esse filho ou não. Por exemplo, deixar uma filha de 14 anos de idade para uma balada, chegar de madrugada, com o dia amanhecendo, com pessoas que você nem conhece, menor de idade, isso é amar uma filha? Isso é amar uma filha? Não é. Isso eu não vou dizer não para não ficar mal na fita. Não importa onde essa filha tá, com quem tá, se tá correndo risco, se não tá, não importa. Desde que eu saia de bonzinho sempre. E aí tem esses que são bonzinhos 24 horas, mas tem uns que são bonzinhos só na frente dos outros. Piorou. Então falamos aqui de pais narcisistas que dominam, que não amam seus filhos não, que se colocam, eles é que são importantes, né?
não é um amor assim, eu não amo porque eu não amo. Não, ele não ama porque tudo é sobre ele primeiro. Então os filhos são simplesmente uma extensão, eles não conseguem separar eles dos filhos. O filho é como se fosse uma extensão dele, onde ele faz do jeito que ele quer. Se ele quiser tratar mal, ele trata. Se ele quiser tratar bem, ele trata. Se ele quiser falar bem do filho na frente das pessoas, ele fala. Se ele quiser falar mal, ele fala. Se ele quiser manipular o filho para fazer uma coisa que ele gosta, para aparecer uma coisa que ele quer que apareça, eles fazem isso descaradamente, sem nenhum pudor, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, até com a ética e com a moral. E as pessoas acreditam neles. Então é fácil, né, ter uma fachada de bom pai fazendo essas coisas. Mas tem aquele caso que o pai não era bacana. E todo mundo via. E todo mundo percebia, né? Ou seja, ele já fazia o contrário. Ele já manipulava pela falta do dinheiro. Que daí ficavam sempre atrás dele pedindo. Até que um dia ele conseguiu que todo mundo desistisse. Aí todo mundo desistiu de pedir dinheiro pra ele. Eu não vou ficar aqui me humilhando por causa de R$400. Que não é o caso dessas outras filhas que eu falei que os pais dão tudo. Tudo. Então, gente, vamos observar. Nem todo pai narcisista tem essa fachada de bom pai, né? Alguns não têm fachada nenhuma, são ruins com os filhos mesmo, e fazem questão de falar na cara, de humilhar na cara deles, a ponto de você não querer mais falar com esse pai. E não tem nada demais, não tem problema nenhum. É você que vai encontrar esse limite. Se essa pessoa te faz tão mal, a ponto de você ficar depressiva, não ver sentido na vida, querer se matar, sentir um vazio enorme, uma angústia, uma vontade de morrer, você tem que escolher. Porque tem narcisistas que não disfarçam, tratam mal mesmo. Se esse filho não for um filho que traz algum benefício para esse pai, ele vai tratar mal. Esse pai que eu tô falando, que era o perverso, que usava o dinheiro, a escassez do dinheiro para dominar os filhos, eu esqueci que eu ia falar agora desse pai que usa o contra, né? Usa o dinheiro contra. Ele não se preocupava se alguém estava falando mal dele. Ele não se preocupava como os filhos dele o viam. Ele queria mesmo que eles desistissem. Acho que ele humilhou tanto esses filhos que os filhos começaram a desistir de pedir as coisas para ele. Começaram a se virar sozinhos, começaram a ficar numa certa idade também. E hoje já se viram bem sozinhos, mas sofreram muito. Sofreram muito porque ele falava palavras do tipo vagabundo, burro, você é burro. Humilhava a mãe deles na frente dos filhos também. Muitos humilham as mães na frente dos filhos, querem bater na mãe na frente dos filhos. Põe o filho para segurar a mãe para bater. Então, gente, não se iludam. Pais narcisistas não amam seus filhos, eles não amam ninguém. Eles não amam nem a si mesmos, quanto mais amar o outro. Tá bom? Espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouco, a jogar luz um pouco nessa confusão que é você entender o que é um pai narcisista. É muito confuso. Tem horas que a gente fala, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que isso que eu tô pensando aqui não é uma viagem da minha cabeça? Não é possível. Não é, gente. Sempre que tiver uma pulguinha atrás da orelha que você perceber que tem alguma coisa errada, tá? Outra coisa que eles fazem é prometer coisas e não cumprir. Combinar uma viagem e não ir. Falar, não vou te dar tal presente assim de aniversário. Não, porque eu vou te dar uma viagem pra Disney. Aquela viagem pra Disney nunca sai. Te dão um presente usado. São capazes de fazer isso. Te dão um presente de aniversário usado, tá? E estão sempre criticando esses filhos. Esse último caso que eu expliquei. Os outros dois não, que querem fazer papel de bonzinho, esses não criticam, não falam nada, nem chamam a atenção dos filhos, né? Mas tem aqueles cruéis mesmo, que humilham também os filhos. Eu sei porque o meu pai não é narcisista, mas a minha mãe é. E eu sei que uma mãe narcisista é capaz de fazer para difamar o seu filho. Destrói a vida. Então um pai narcisista pode destruir a vida de uma filha. Sem contar pais narcisistas que fazem coisas muito piores. Vocês sabem do que eu tô falando. Mas paro por aqui. Agradeço a todas vocês que me assistiram até o final. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, comente, dá uma curtida e não se esqueça de se inscrever no canal, porque
Isso importa para mim, que venho aqui todos os dias. É muito gostoso quando eu percebo que vocês estão participando, comentando, curtindo, compartilhando. Isso me dá muito combustível para vir aqui continuar, né? Muito chato a gente vir aqui falar para pessoas e não ter pessoas para nos ouvir. E eu tenho recebido muitos agradecimentos, muitas palavras de apoio, de afeto, de carinho, porque eu tenho sido bastante atacada, sabe, gente? Não tem sido fácil. Vir falar a verdade aqui, todo mundo que quer ajudar as pessoas no mundo é atacado. Tava falando isso com uma freira ontem, que eu faço fisioterapia com uma freira, né? Alguns de vocês sabem que eu fiz uma cirurgia na coluna, eu ainda não tô bem. Nesse momento mesmo, eu tô gravando aqui com dor, né? Por isso que é tão importante o apoio de vocês, porque eu sinto dor pela cirurgia que eu fiz, mas eu sinto muita dor dessas lembranças também. Só que eu me propus a isso, é uma missão de vida para mim, ajudar outras mulheres. E eu venho ajudando. Tem algumas que, por meio do método que eu aplico também, que não sei se todo mundo que vem aqui sabe, mas eu tenho um método, né, onde eu ajudo mulheres a se libertar do abuso e da depressão, né? E eu gosto de falar para mulheres que estão assim em situações lamentáveis mesmo, aquelas que estão para se matar, porque eu quero salvar essas vidas. Às vezes com uma palavra, um pouco a mais que a pessoa espera. Tipo assim, às vezes uma pessoa se matou, mas se ela tivesse tido a oportunidade de conversar com alguém por 5 minutos, talvez essa pessoa conseguisse salvar a vida delas. Então, é claro, nem todo mundo que está aqui está nessa situação. É claro que eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá, nem Jesus Cristo, que vou vir aqui fazer milagre e salvar a vida de ninguém. Mas eu me salvei assim, tendo o apoio de amigos, muito mais o apoio de pessoas estranhas do que pessoas próximas a mim. Então, é tão importante para mim que vocês compartilhem, sabe, esse trabalho, porque é o que compensa eu vir aqui me expor minhas experiências. Isso dói, eu sou muito atacada, as pessoas me criticam, mas eu não vou me calar. Eu não vou me calar e eu vou vir aqui por vocês, por mim e por vocês, porque quando eu venho aqui ajudar vocês, isso não tem preço para mim, gente. A melhor coisa que eu tenho feito da minha vida hoje é o carinho, o afeto que eu tenho dado pro meu filho, o afeto e o carinho que eu venho dando aqui para vocês. Tá bom? Então vocês me ajudam fazendo isso, compartilhando, comentando, me dando essa força. Eu também preciso de força. Assim como vocês, eu também preciso de apoio, porque é um tema extremamente difícil. Talvez seja mais fácil para um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, falar sobre essas coisas, porque eles não passaram na pele. E muitas vezes eu não me senti ouvida por eles. Muitas vezes eu falava, gente, será que eles estão escutando o que eu estou falando? Parece que o que eu estou falando para eles não... Eles não sentem muito, não dói neles. Eles falam, não, o seu caso é razoável, não é tão grave. Eu falava, como que não é tão grave? Se eu penso, eu acordo todo dia pensando já em morrer. Então, para mim também é difícil, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, muito honroso. Me sinto até uma ótima cristã quando eu venho aqui, para mim seguir um pouco a verdade, seguir a luz, tentar iluminar a vida de vocês, trazer informação, porque informação, gente, é luz. Conhecimento é luz, autoconhecimento é luz, você vai jogando luz nas trevas, né? Então, vim aqui para mim jogar essa luz para vocês, mesmo que tendo que revisitar as trevas, é muito gratificante. Então, fiquem com Deus, reflitam como é a tua vida dentro da tua casa, na tua família. Reflita como é teu pai. Reflita como é o casamento do teu pai com a tua mãe. Reflita tudo. Reflita como seu pai sempre te tratou a vida toda. Para você sempre... Gente, não tem nada demais você reconhecer que você está numa família abusiva. Você só precisa reconhecer quem é você dentro dessa família abusiva, para que você aprenda a lidar com isso e possa viver sem depressão. Livre, tá bom? Porque só tem depressão, pessoas que passam por abuso são pessoas boas. Muitas dessas pessoas que estão deprimidas porque passam abuso são pessoas boas.
E são elas que estão sofrendo, elas que estão pagando a conta, literalmente, até do psiquiatra, do psicólogo, né? Então, muitas vezes a gente não se sente ouvidas por esses profissionais, e não estou julgando nenhum, porque eu tenho uma psicóloga, eu amo fazer terapia. A terapia me salvou, o autoconhecimento me salvou, né? Mas nem sempre a gente tem boas experiências também com profissionais, e eles não sofrem quando a gente conta, porque eles nunca passaram por isso, né? E de verdade, eu acredito que quando eu venho aqui falar com vocês dessa forma, sem me envergonhar, com tanta coragem, porque tem que ter coragem para vir aqui, aí eu me sinto bem. Porque tem coisa melhor do que você se sentir corajosa, empoderada, ajudando outras pessoas. Pessoas empatam, gostam de ajudar os outros, se sentem bem fazendo isso. Ao contrário dos narcisistas, que se sentem bem prejudicando outras pessoas, humilhando, colocando para baixo. Tô fora desse pessoal, gente. Fiquem com Deus e até a próxima live. Espero ter ajudado. Reflita aí quem é você, o seu papel de filha, tá bom? E o seu papel, às vezes, de mãe também, que tem uma filha que é dominada por um pai narcisista, que às vezes até faz alienação parental e você não tá nem sabendo. Então, qualquer coisa, reassista a live e veja aí onde você está inserida e se esses exemplos que eu te dei faz sentido para você. Talvez você está passando por alguma coisa parecida dentro de algum desses exemplos que eu dei aqui. Por isso que eu gosto de dar bastante exemplo. Beijo, fica com Deus, até a próxima live.